Imagine um jovem engenheiro brasileiro, em meio ao fervor dos anos 1960, ousando sonhar em dar asas a um país que ainda não acreditava plenamente no próprio potencial. Ele, junto de um pequeno grupo de visionários, desenhou não apenas um avião, mas um símbolo de ambição, resiliência e inovação. Essa história não começa com glórias nem vitórias garantidas. Ela se inicia em um pequeno hangar, entre desafios técnicos e dúvidas, onde a determinação enfrentava ventos contrários de uma nação em busca de seu lugar no mundo. É aqui que surge o Bandeirante, mais que uma máquina, um manifesto de coragem que, ao decolar pela primeira vez, elevou consigo um sonho coletivo. Foi o marco inaugural de uma trajetória que transformaria o Brasil em referência global na aviação. Mas o que vem depois dessa decolagem é ainda mais fascinante. Uma saga de superação, inovação e reinvenção, enfrentando crises, conquistando novos céus e redefinindo o impossível. Prepare-se para uma viagem única pela história da Embraer, uma empresa que, ao longo de décadas, provou que sonhar alto não é um risco, mas uma necessidade para quem deseja tocar o céu. A origem dessa jornada começa com Osiris Silva, um jovem engenheiro da Força Aérea Brasileira que acreditava no impossível. Osiris e sua equipe no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, desenvolveram o protótipo de um avião que seria um divisor de águas, o Bandeirante. Pequeno e robusto, ele não era apenas um avião, mas um manifesto de ambição brasileira. Esse projeto chamou a atenção do governo, que em 1969 deu um passo ousado e fundou a Embraer, uma estatal com a missão de transformar o Bandeirante em uma realidade comercial. O Bandeirante foi mais que um produto, ele era um símbolo. Capaz de operar em trilhas curtas e rudimentares, ele atende às necessidades de transporte regional em um país com vastas dimensões e infraestrutura limitada. O avião cruzava o interior do Brasil, conectando comunidades, transportando sonhos e inspirando uma nação que ainda desconfiava de sua capacidade de competir em arenas globais. O primeiro voo do Bandeirante, em 22 de outubro de 1968, foi mais que um marco histórico. Foi a prova de que o Brasil pode sonhar além de suas fronteiras. A Embraer, então, começou a ganhar asas. Mas como transformar esse sonho inicial em uma trajetória global? Com o Bandeirante voando pelos céus do Brasil, a Embraer começou um sonhar mais alto. A pequena estatal brasileira, ainda dando seus primeiros passos, sabia que conquistar os mercados internacionais não seria fácil. Em um mundo dominado por gigantes como Boeing e Airbus, o que uma empresa de um país em desenvolvimento poderia oferecer que os outros não tinham? A resposta foi na inovação, na eficiência e na coragem de atender a um mercado que poucos enxergavam, o das aeronaves regionais. Nos anos que se seguiram, a Embraer causou turbulências. O mercado interno, embora promissor, era insuficiente para sustentar os planos ambiciosos da companhia. Foi quando uma decisão crucial mudou sua história: expandir para o exterior. Primeiro vieram contratos tímidos, depois, parcerias estratégicas que abriram portas no cenário global. Mas o verdadeiro divisor de águas ocorreu nos anos 1990, com a privatização da empresa. A Embraer, livre das amarras do governo, ganhou a flexibilidade e a agilidade que precisava para competir de igual. E foi com essa nova liberdade que nasceu a linha de jatos regionais E-Jet, um marco na aviação moderna. Projetados para oferecer conforto e eficiência em rotas de curta e média distância, os E-Jets não conquistaram apenas companhias aéreas regionais, mas também incluíram a escolha de grandes players globais. O sucesso foi tão avassalador que, em pouco tempo, eles estavam em praticamente todos os continentes. Cada empresa fabricada, cada contrato fechado, era uma mensagem ao mundo: o Brasil poderia mais. Mas o sucesso da Embraer não veio sem desafios. Para cada aplauso recebido, havia obstáculos para superar. Um deles seria o mais ambicioso de sua história. No auge de seu sucesso, a Embraer viu surgir uma oportunidade que parecia o desdobramento natural de sua jornada de crescimento. Uma aliança com a Boeing, um dos maiores nomes da aviação mundial. Era 2019, a proposta de uma joint venture promete levar a empresa brasileira a um novo patamar. A ideia era clara: unir forças para dominar o mercado de jatos regionais e criar uma sinergia que beneficiasse ambas as partes. Porém, como na aviação, nem todos os voos seguem o plano de rota.
Sob o brilho das manchetes e as promessas de expansão global, estavam as complexidades de um acordo que envolvia política, economia, orgulho nacional. O golpe final ocorreu em 2020, quando o mundo sofreu uma das maiores crises de sua história recente, a pandemia de Covid-19. A aviação comercial foi profundamente abalada, e a Boeing, já enfrentando dificuldades após a crise dos 737 MAX, decidiu encerrar as negociações. Para a Embraer, foi como perder um copiloto no meio do voo. Um momento de incerteza. Mas se tem algo que a história da Embraer nos ensina, é que sua força não está apenas em seus aviões. Quando as nuvens da crise começaram a se dissipar, a Embraer não perdeu tempo em traçar um novo curso. Se o rompimento com a Boeing foi uma turbulência inesperada, ele também deu à empresa a chance de redefinir seu futuro. E o que a Embraer decidiu? Voar ainda mais alto. Um dos projetos mais emblemáticos dessa nova fase é o eVTOL, a aeronave elétrica de descolagem e pouso vertical. Longe de ser apenas um carro voador futurista, o eVTOL é uma proposta concreta para revolucionar a mobilidade urbana. Com ele, a Embraer pretende liderar o caminho para cidades mais seguras, evitando congestionamentos e emissões de carbono. Não é à toa que empresas do mundo estão de olho nesse desenvolvimento, e os investidores globais apostam na visão inovadora da companhia. Mas a Embraer não parou por aí. No setor militar, o KC-390 Millennium segue como um exemplo de engenharia de ponta, ganhando elogios e contratos internacionais. E na aviação comercial, a empresa continua a buscar soluções que combinem eficiência operacional com uma pegada ambiental reduzida. Cada passo adiante reforça uma mensagem poderosa. A Embraer não é apenas uma fabricante de aviões. Ela é um símbolo de resiliência, inovação e da capacidade brasileira de transformar sonhos em realidade. E assim, uma história que começou com o Bandeirante, que sobreviveu a crises globais e que se reinventou com maestria, continua a ser escrita. O céu nunca foi o limite para a Embraer, e talvez nem o espaço. E então, olhando para o futuro, surge uma pergunta: qual será o próximo grande salto dessa gigante brasileira? No presente, a Embraer vive o reflexo de sua coragem em desafiar limites. Após mais de meio século de inovação, ela não apenas se consolidou como um dos maiores fabricantes de aeronaves do mundo, mas também se tornou uma referência em resiliência, sustentabilidade e ousadia tecnológica. Para muitos, o que começou como um projeto audacioso do Brasil se tornou um símbolo global de como a determinação pode. Hoje, suas divisões abrangem os céus de maneira ampla, da aviação comercial à executiva, da militar à inovação urbana. Em cada segmento, a Embraer continua a mostrar ao mundo o que significa ser líder. A linha E2, por exemplo, representa o estado da arte em eficiência e conforto, enquanto o KC-390 Millennium redefine o que é possível em missões militares e humanitárias. Claro, o eVTOL, que já é visto como a próxima revolução da mobilidade, mas o brilho do presente não diminui a visão ousada do futuro. Dentro das fábricas e laboratórios da Embraer, engenheiros e cientistas trabalham em projetos que vão além do que conhecemos. A busca por tecnologias mais sustentáveis, como o uso de biocombustíveis e aeronaves de emissão zero, já é uma realidade. E, enquanto o mundo observa, a Embraer continua a trilhar um caminho único, guiado pela paixão. No entanto, mais do que máquinas ou contratos, o que realmente define o presente da Embraer é o impacto humano. Suas aeronaves não são apenas veículos, são pontes que conectam pessoas, economias e sonhos. A Embraer é uma história de pessoas que ousaram acreditar no Brasil e que hoje inspiram gerações a olhar para o céu e perguntar: e se pudermos ir ainda mais longe? A história da Embraer é uma celebração da coragem de criar e da habilidade de transformar. E, como todo grande legado, ela continua sendo escrita a cada dia. O que mais podemos aprender com essa jornada? Que outros sonhos podem se transformar em conquistas. A trajetória da Embraer é mais do que a soma de suas conquistas. É um testemunho do que acontece quando sonhos audaciosos encontram determinação inabalável. O impacto dessa empresa vai muito além das asas que você projetou ou dos contratos que assinou. É uma história sobre o que significa acreditar. Do Bandeirante, que desbravou os céus regionais, ao eVTOL, que promete redefinir como nos deslocamentos nas cidades, a Embraer se tornou muito mais do que uma fabricante de aeronaves. Ela é um símbolo de orgulho nacional.
Cada inovação que sai de suas fábricas é uma declaração de que o Brasil não apenas participa, mas lidera no palco global da tecnologia e da engenharia. Mas o que torna essa história realmente poderosa não é apenas sua dimensão tecnológica ou econômica, mas o que ela desperta em nós. A Embraer nos lembra que somos capazes de superar limites, de transformar adversidades em oportunidades e de inspirar o mundo. E, talvez, essa seja sua maior contribuição. Seja uma prova viva de que o impossível é apenas uma palavra. No entanto, como toda boa história, a da Embraer está longe de terminar. Se olharmos para o horizonte, veremos novas possibilidades emergentes. Projetos que desafiam ainda mais a gravidade, tecnologias que prometem transformar a maneira como vivemos e um futuro em que a inovação brasileira continuará a voar alto. Então, enquanto refletimos sobre essa jornada extraordinária, surge uma pergunta. E se a Embraer for apenas o começo, o que mais podemos conquistar quando entendemos no nosso potencial? A resposta está no próximo sonho que decidiremos tirar do papel e transformar em realidade.